Bem-vindo ao canal Playwork. Se você ainda não faz parte do nosso canal, vá lá, se inscreva. E se você também gostar desses temas, participe do nosso grupo de estudos. Aqui embaixo tem no endereço o rodapé. Nessa semana nós estamos estudando sobre o sul de Minas e a constelação de Órios. Os mineiros estão todos aqui agora falando sobre qual é o papel de Minas Gerais na grande construção desse novo mundo. Bom, para complementar esse tema, essa semana estou falando um pouco sobre o Brasil. Ontem já falei sobre as profecias dos sonhos e hoje irei falar sobre o Brasil, a terra de todos os povos. Um escritor austríaco, Stefan Zweig, quando ele veio ao Brasil, a cidade do Rio de Janeiro, ele ficou encantado com o Rio de Janeiro. E ele falou que o Brasil é um país cuja importância para as gerações vindouras que nós ainda não podemos calcular. Ele, quando chegou ao Rio de Janeiro, ele percebeu que ele estava estava lançando um olhar para o futuro da humanidade. Interessante isso, né? Como que a gente não valoriza aquilo que nós temos. Vou falar um pouco mais sobre a história do Brasil. Os primeiros visitantes do Brasil, diferente do que os nossos livros da história falam, que foram os portugueses, na verdade os primeiros visitantes foram os fenícios e os hebreus, há 3.000 anos atrás. E isso já está sendo comprovado por arqueólogos que encontraram no Nordeste escritos hebraicos e da língua fenícia da época, com mais de 3.000 anos de idade. Essa viagem também foi narrada na própria Bíblia, no Antigo Testamento, no primeiro livro de Reis, entre os capítulos 14 e 27, fala muito das viagens do reino de Davi e de Salomão para o mundo, né? A famosa busca pelas minas de ouro do rei Salomão. Naquela época, o rei Davi, hebreu, ele tinha feito um acordo com o rei Irão II, que é fenício, né, lá do Líbano, e eles fizeram um investimento para poderem buscar no mundo muitas riquezas, ouro, pedras preciosas, segundo a qual chegou a falar que o templo do rei Salomão ele foi construído com muitas das riquezas tiradas da Amazônia. É engraçado que na Amazônia, um dos principais rios da Amazônia, o rio Solimões, ele é uma homenagem a Salomão. Um livro publicado em 1876, olha só, 1876, no século XIX. Um livro publicado dentro da Câmara Municipal de Manaus, já falava um pouco que o Brasil seria, na mensagem bíblica, a famosa cidade de Ofir, aquela cidade do reino espiritual, o reino da abundância. É interessante que Davi, Salomão, Maria e depois Jesus Cristo e os apóstolos primos de Jesus Cristo ou irmãos de Jesus Cristo, todos eles eram da tribo de Judá. Para quem não sabe, o povo hebreu ele tinha 12 tribos, eram divididos em 12 tribos. E a última tribo, a 12ª tribo, é a tribo de Judá, aonde nasceu Salomão, Davi, Jesus Cristo e assim por diante. Essa tribo de Judá, ela na dispersão do povo judaico, quando o povo judaico foi expulso da sua terra, essa tribo ela migrou-se para a Península Ibérica, Portugal e Espanha. Que ao chegarem aqui em Portugal ou na Espanha, o que aconteceu? Na época os católicos começaram a perseguir, então eles tiveram que mudar o nome. Então foram considerados novos cristãos. Então, por exemplo, um nome como da minha família, Lima, Pereira, Avelino, Silva, Carvalho, Camargo, são todos novos judeus que vieram desta origem da tribo de Judá. E não é por acaso que nos escritos bíblicos da tribo de Judá fala que ela seria a responsável, nos finais dos tempos, pela unificação de todos os povos. Olha que interessante, né? Desde 2012, pelas profecias maias, se fala dos finais dos tempos, ou sinais do tempo. É uma questão de interpretação do texto. E é por isso que os fenícios e os judeus, após a descoberta do Brasil,
Eles entraram em muitas guerras, né? Não precisa falar muito que o Oriente Médio vive em guerra há mais de 3.000 anos. E até agora, hoje, ainda vivem em contínua guerra, né? Agora, há pouco tempo, os fenícios tiveram uma grande explosão do seu porto lá no Líbano, né? E a gente fica desconfiado, isso aí foi uma explosão simplesmente ocasional ou foi de fato alguém que atacou, né? Porque lá tem a questão da guerra da Síria, a guerra do Iraque, o Irã, a guerra contínua entre os palestinos e os judeus, ou seja, é uma região muita guerra. Por causa dessas guerras, os fenícios e os judeus, eles decidiram abandonar esse projeto da descoberta da Terra Prometida. E o que aconteceu? No século XII, a Ordem dos Cavaleiros Templários do rei Salomão, eles tinham acesso à grande biblioteca do templo do rei Salomão. E nessa biblioteca, diz as lendas, haviam muitos mapas da qual Salomão deixou marcado onde que teria o local das suas minas de ouro. E não é por acaso que esses templários, depois eles foram para a Península Ibérica, se uniram aos reis templários portugueses e fundaram em Algarve, que é exatamente muito próximo ali do Estreito de Gibraltar, um local estratégico para poder fazer as navegações para o Novo Mundo. Tanto é assim que uma coisa que é muito interessante, que a palavra Brasil, ela não tem exatamente o significado que nós aprendemos na escola. Nós aprendemos que a palavra Brasil vem da madeira, pau-brasil. Mas calma aí, por que a madeira se chama pau-brasil? É porque, na verdade, a palavra Brasil, ela pode ter duas origens. Uma origem fenícia, porque lá na Fenícia existia uma palavra chamada Brezir, que é muito parecido com Brasil e que tem o significado da terra prometida. Mas também os celtas também tinham uma palavra parecida com o Brasil. Para os celtas, a palavra Brasil seria composta de Brás mais Il. O Brás significa felicidade, nobreza, significa sortudo, encantado. Então eles consideravam que existia uma ilha da felicidade, que seria chamada da Ilha do Brasil. E é interessante que nos mapas, lá do tempo da Idade Média, os mapas medievais, já naqueles mapas apareciam a palavra Brasil, a Ilha do Brasil. A primeira impressão de um mapa com a palavra Ilha do Brasil é de 1324, encontrado nos Países de Gales. Em 1324, ou seja, praticamente 170 anos antes dos portugueses descobrirem o Brasil. Em 1997, um artigo publicado pela Folha de São Paulo, pelo senhor Pedro Funari, ele falava dos mapas medievais e das famosas ilhas reais ou imaginárias. Em Portugal mesmo, nessa época, se você pegar os escritos, eles falam de uma ilha da felicidade que ficava além da ilha dos Açores. Então a palavra Brasil, ela não tem nada a ver com a palavra pau-brasil, ou tem tudo a ver, e vamos explicar por quê. O pau-brasil, ele é fundamental, ele é considerado uma madeira vermelha, e do seu pigmento, extrair isso da sua substância, foi um dos fatores fundamentais para o processo de tornar o nosso planeta colorido. Por quê? Com a cor vermelha, criou-se o espectro, né? Que a sua roupa hoje é colorida graças ao pau-brasil. As cidades são coloridas porque o pau-brasil tem essa função. Olha que interessante. E nós podemos dizer assim que a felicidade, quando você está num mundo colorido, você é muito mais feliz. Tanto é assim que se você pegar as cidades da Idade Média, são todas cinzentas, são cidades que não são muito coloridas. E não é por acaso que o Brasil é considerado um povo de pessoas felizes. Não é por acaso que o Brasil tem o carnaval e o futebol como uma expressão máxima da cultura brasileira. E olha que interessante, o carnaval, o que ele é? Colorido. Só que, além disso, existe um outro aspecto
esotérico muito importante em tudo isso. Nós somos considerados um povo juvenil, um povo feliz. Apesar que ultimamente o povo brasileiro está ficando muito triste com tudo que está acontecendo no Brasil. Mas nós sempre fomos considerados um povo feliz. É lógico que por detrás dessa nação, que no seu hino tem escrito deitada em berços esplêndidos, na verdade nós somos uma nação muito jovem, uma nação ainda criança. Nós temos apenas 200 anos, de 1822 até hoje. Nós vamos completar agora em 2022 apenas 200 anos como uma nação. Não dá para comparar o Brasil com a Europa. E olha que a Europa, há 75 anos atrás, estava terminando uma grande guerra. Não dá para dizer que a Europa, a Europa, calma aí, olha o que fizeram de matança aqui na Europa. Então o Brasil tem uma característica muito interessante. Foi uma independência de todos os países da América, foi uma independência aonde não correu sangue, não houve matança. O Brasil, a partir de 2030, será considerado o Reino Cristalino. Reino Cristalino? Calma aí. Essa é uma nova expressão? Sim, uma nova expressão. O Reino Cristalino não é por causa dos cristais, que o Brasil é muito rico em cristais, mas é uma referência às crianças cristais. Em 2030, as crianças cristais que começaram a nascer no planeta Terra lá pelo ano de 1994, em 2030, elas estarão no ápice do poder. E é aí que se construirá uma nova civilização. E é, digamos assim, o complemento da Revolução Francesa. Revolução Francesa? Mas calma aí, a Revolução Francesa não foi no final do século XVIII? Sim. E aí, qual que é a grande sacada disso tudo? A Revolução Francesa, ela tinha 3 bandeiras. A bandeira da igualdade, a bandeira da liberdade e a bandeira da fraternidade. E apesar de todo o empenho de grandes mentes como Robespierre, nessa construção da famosa democracia, uma inspiração que vem lá de Platão, do seu livro da Utopia, escrito no livro República de Platão, a bandeira da Revolução Francesa, infelizmente, não deu certo. Por que não deu certo? Porque a igualdade foi defendida muito pelas nações chamadas socialistas e comunistas. E em nações comunistas, principalmente, basta ver a China, Cuba, Venezuela, a igualdade é defendida por baixo, mas não é permitido o quê? A liberdade do seu povo. Por outro lado, a liberdade foi defendida por países como a Inglaterra e depois os Estados Unidos. Tanto é assim que a Estátua da Liberdade em Nova York é o símbolo da liberdade do povo americano. Só que essa liberdade, e muitas vezes pelo egoísmo do ser humano, pode promover o que? A grande desigualdade. Nações muito ricas e nações muito pobres, como acontece na África, na América Latina e em alguns países asiáticos. Mas qual que está o erro? O erro está porque são 3 bandeiras. Então é um triângulo. Nesse triângulo tem a liberdade na base, a igualdade na outra base e a fraternidade no ápice. Só que nós já sabemos pelo lado espiritual que o homem tem um corpo trino, mas na verdade ele tem 4 grandes elementos. Ele tem o corpo físico, o corpo psíquico e o corpo espiritual. Só que dentro do corpo psíquico existem duplo etéreo, que é o lado emocional e o lado mental. Então esses 4 elementos é a base de que estrutura toda a humanidade. Agora imagine que essa base com 4 tem 4 faces trinas. 4 faces trina. 4 vezes 3 dá 12. A 12ª tribo de Judá. E essa base de 4 com 4 faces trina, que são a bandeira da liberdade, igualdade e da fraternidade, geram um corpo piramidal. A base do novo reino cristalino, ela é piramidal. É por isso que na grande pirâmide nascerá os códigos, a geometria desse novo mundo, desse novo reino cristalino. Um reino com bases na lei da simpatia universal. Portanto, fraternidade ela será implantada e o Brasil tem muito a acrescentar nesse grande reino cristalino.
Olha, amanhã nós iremos complementar, iremos falar sobre São Paulo e qual o papel de São Paulo nisso tudo. Nós já falamos do Rio, falamos de Minas, agora vamos falar da terceira ponta do triângulo, que é o estado de São Paulo. Seja magnífico, seja eterno, seja o amor. E assim é.